O estudo da palavra de Deus, irmãos, Filipenses, capítulo 1, verso 27. Hoje nós vamos aprender, irmãos, como devemos nos portar diante da nossa família. Todos nós queremos a salvação da nossa casa, a conversão da nossa família. Queremos que eles abandonem os erros, os pecados, os vícios, o mundanismo, a idolatria, né? A feitiçaria, aquilo que é errado, e que a nossa família se converta ao Senhor. Mas a maneira, a forma com a qual nós nos portamos, nos colocamos e nos apresentamos diante deles, fará com que esse processo de conversão aconteça mais rápido, né? Ou seja, eu quero e devo mostrar Deus para a minha família. Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou mostrar Deus para as pessoas? É da maneira com a qual eu me porto, com os meus posicionamentos, com minhas atitudes, com minhas palavras, até mesmo com o meu gênio, a minha genialidade, a minha índole, o meu bom nome. Sabe, a maneira com a qual eu me porto diante das pessoas fará com que essas pessoas vejam a Deus na nossa vida. Ou seja, seremos um espelho que vai refletir ao mundo a glória de Deus. Agora, se eu não souber me pôr perante os meus familiares, e não der ali a eles um testemunho adequado, que mostre a eles a glória de Deus, pode ser que esse trabalho de conversão seja prejudicado, atrasado. E não é isso que nós queremos, muito pelo contrário, o que nós desejamos é que a nossa família vá, se converta, se apegue com Deus, se fortaleça e faça isso, né, cada vez mais, né? Então é o que nós queremos, uma família perto de Jesus. Então hoje eu quero aqui com alguns versos mostrar a você a importância, né, da gente aprender a ter uma boa conduta diante dos nossos entes queridos. Vamos lá então? Filipenses, epístola de Paulo à igreja de Filipenses, capítulo 1, verso 27. Somente deveis portar-vos, e como eu devo me portar dignamente, de uma forma muito digna. E como que eu me porto de maneira digna? É quando eu faço conforme, ou seja, igual, seguindo a instrução do Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, ou quer eu esteja ausente, eu ouça, receba notícias acerca de vós, que estais num mesmo espírito, né, numa mesma vontade, numa mesma vocação, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Olha só, irmãos, pela fé do Evangelho. Então o Paulo falou assim, gente, olha, nós devemos nos portar, o nosso andar, o nosso estar, o nosso falar, deve ser de uma maneira digna, sabe, de uma maneira em conformidade com o Evangelho que Cristo nos deixou, com a palavra pela qual Ele nos instruiu. Aí o Paulo falou, porque quer eu vá, ou seja, quer eu esteja aí em corpo presente, ou quer eu esteja ausente, aí eu vou ouvir, eu vou receber de vocês
boas notícias, boas informações, porque as pessoas que conhecerem vocês, que passarem pela igreja de vocês, que tiverem algum contato com vocês, vão olhar esta maneira digna, sensata, honesta, pela qual vocês se portam, e elas verão que na sua vida existe um evangelho verdadeiro. Um evangelho que vocês vivem a fé do evangelho. Que eu não apenas ouvi o evangelho, que eu não apenas conheci o evangelho, mas que eu pratico o evangelho. Que eu coloquei a minha fé no evangelho. Porque, irmãos, muitos nos dias de hoje, infelizmente, por mais que já tenham em algum dado momento de suas vidas ouvido a respeito do evangelho, ela ainda não adquiriu a fé evangelística. Esse mesmo verso, coloca para a gente na tela, na versão ARA, né, Almeida Revista e Corrigida, ARA é Almeida Revista e Atualizada, né? Essa daí mesmo, olha só: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, eu ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, numa só visão, em um só Deus, uma só fé, como uma só alma, um só pensamento, lutando juntos pela fé evangélica. Irmãos, eu quero lutar por esta fé evangélica. Eu não quero ter apenas um nome evangélico, eu quero ter a fé evangélica. Eu não quero ser apenas chamado, você é um evangélico, mas eu quero demonstrar um portar digno de alguém evangélico, sabe, de uma pessoa que realmente, através do seu testemunho, através do seu depoimento, através da sua maneira de viver, estar, vestir, pensar, ter o conhecimento, vivendo de uma forma tão digna, que quem olhe, fala: poxa, não, essa pessoa é diferente, essa pessoa é de Deus. Esta pessoa, ela brilha, ela reluz. E o Paulo falou: daí quer eu vá, ou quer que eu esteja ausente. Ou seja, se eu estiver perto de vocês, ou se eu estiver longe de vocês, vocês não vão fazer as coisas apenas se estiverem debaixo de uma supervisão. Vocês não vão se portar de maneira digna apenas debaixo da visão de uma autoridade. Mas vocês vão agir assim porque vocês entenderam que esta é a fé que vocês abraçaram, da qual vocês já passaram dela a viver e a desfrutar. Irmãos, eu tenho que me portar diante de Deus e diante da minha família com uma fé evangélica, me portando de maneira digna, para que a minha casa veja Cristo em nós. Lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, é preciso dizer, irmãos, que evangélico se porte como o evangelho. Não adianta eu me auto-intitular evangélico se eu não me portar como um evangélico. Romanos 10, verso 16. Esse versículo aqui é muito interessante a gente analisar. Aqui o Paulo faz a referência daquilo que o próprio profeta Isaías já declarou lá no Isaías 53, verso 1, e aqui essa palavra ela é replicada através de Paulo, dizendo assim, versículo 16, né? Mas nem todos obedecem ao evangelho, nem todos obedecem. Ele às vezes até acredita no evangelho, até estuda sobre o evangelho, talvez muitos até se auto-intitulam evangélicos, mas não obedecem ao evangelho.
Pois Isaías, ele já disse, né? Senhor, quem creu na nossa pregação? E realmente Isaías disse isso, lá no Isaías 53:1. No verso completo ele até diz, né? Quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor. Ou seja, se eu quero o braço de Deus, a mão de Deus, sabe, o braço do Senhor estendido, tocando, operando na minha vida, eu tenho que crer na pregação. E crer na pregação é colocar em prática aquilo que eu ouvi. Isso é aquilo que o Paulo está dizendo, irmãos, que nem todos, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Tem muita gente que conhece o Evangelho, mas não obedece. Não obedecem às normas, não obedecem às leis, não obedecem os estatutos, não obedecem os mandamentos, não obedecem os seus juízos, não obedecem os seus preceitos, não obedecem os seus testemunhos. Ela conhece. Mas você vê pelo modo dela se portar, você vê pelo modo dela falar, você vê pelas suas atitudes, você vê pelo seu temperamento, que ela ainda desconhece ou não cumpre o Evangelho, ela não obedece o Evangelho. E aí no verso abaixo, 17, é tão conhecido de nós, né? Que diz que de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aí eu começo a ouvir a palavra, a fé vem vindo ao meu coração, a gente começa a orar, começa a lutar, começa a vencer. Então ser evangélico é andar conforme o Evangelho. Se uma pessoa não anda conforme o Evangelho, se ela não se porta ou não se comporta conforme o Evangelho, ela não pode ser intitulada evangélica. Ela pode ter um nome, mas ela ainda não o é. E é claro que nós devemos orar para que o quanto antes esta pessoa se torne um evangélico autêntico, aquele que vai herdar no futuro a sua tão grande, tão linda salvação. Vai receber a sua vocação, ouvir do Senhor a palavra de salvação, podendo entrar no reino dos céus e se entregando a Ele totalmente, né? Aqui em Efésios, você está em Romanos, vai um pouquinho para frente aí, né? Passa Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 4, no verso 1. Vamos aprender o que significa se portar conforme o Evangelho de Cristo, né? Então, não basta se dizer evangélico se não portar como evangélico. Mas o que significa isso? Se portar, então, né, conforme o Evangelho que Cristo nos deixou, não que os homens inventaram, porque hoje em dia os homens, na ânsia de atraírem pessoas, né, até atrair povo, de ver suas igrejas cheias, permitiram tantas coisas fazerem parte do Evangelho. Eles permitem as pessoas viverem cada vez mais em conformidade ao mundo, e é triste isso, porque aí você olha um evangélico e um mundano, e você não consegue diferenciar quem é quem. Por quê? Porque fala igual, pensa igual, frequentam os mesmos lugares, têm os mesmos hábitos e costumes, sabe, tem as mesmas gírias. E aí você olha e fala assim, ó, e aí, quem que é de Deus e quem que é do Satanás? Você olha e fala, não dá para falar, para definir, porque o comportamento é o quê, irmãos? É igual, é idêntico, né? Eles usam as mesmas tatuagens, têm os mesmos comportamentos, as mesmas rebeldias, as mesmas desobediências aos seus pais, sabe? Então você não sabe definir. E aqui, vamos ler, né, o Efésios 4:1, rogo-vos, pois, eu,
o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes o quê, irmãos? Chamados. Então, olha, novamente usa a palavra digno, e aqui mostra que eu tenho que andar de maneira digna, segundo aquilo para o qual nós fomos vocacionados, fomos chamados para ministrar, para servir e para glorificar a Deus. O verso 2 diz como que eu tenho que andar, ó, com toda a humildade, né? Tem que ter humildade, não pode ter orgulho, prepotência, autossuficiência, né? Com toda a humildade, o que mais, ó? Mansidão. Tem que ser manso, não pode ser brigão, iracundo, revoltado, né? Não, tem que ser mansidão, com longanimidade, ser longânimo. Eu já expliquei aqui, né? Ser longânimo, ter a respiração longa, pensar antes de agir, pensar antes de falar, pensar antes de fazer. Suportando-vos uns aos outros em amor. Tem que amar as pessoas, amar o meu próximo, amar até aquele que não vai muito com a minha cara, aquele que me critica, tem que amar. O amor é de Deus. Jesus amou todo mundo, até quem o perseguiu ele amou, até quem o traiu ele amou. Então nós temos que amar, né? Procurando guardar a unidade do Espírito, porque esta unidade, ela traz o vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. É um só Senhor, é uma só fé, é um só batismo, é um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Diga graças a Deus, irmão. Então é assim que eu tenho que me portar. Isso é andar de forma digna, conforme o Evangelho, é com mansidão. Olha que lindo, né, irmãos? É com a longanimidade, sabe? É agir dessa maneira. O Paulo aqui foi muito claro: humildade, mansidão, longanimidade, suportar as pessoas em amor, guardar a unidade do Espírito. Irmãos, quando nós começarmos a observar esses detalhes e falar: Senhor, me dá força, porque é assim que eu quero andar, é assim que eu quero agir, é desta maneira que eu quero pautar a minha vida. Eu não quero estar dentro de uma igreja, ser chamado de evangélico, mas não ter atitudes do evangelho, ou ter uma atitude diferente daquela a qual Jesus teria, se Caia estivesse no meu lugar. Eu quero ter uma atitude branda, uma atitude amável, afável, amar as pessoas, me dedicar a elas, entender que elas precisam de Jesus, que elas precisam de salvação, que elas precisam de conversão, e eu vou mostrar o meu Deus para elas. E quando elas começarem a olhar para a minha vida e começarem a fazer uma análise da minha vida, elas vão dizer: eu quero esse Deus para mim. Eu quero passar por esse processo de transformação, por esse processo de agir. Eu quero esse Jesus. E Ele vem sobre nós, irmãos. E uma vez que Ele vem sobre nós, Ele nos alcança e nos visita. Ainda lá em Romanos capítulo 1, Romanos 1, verso 6, ali o Paulo falou sobre a vocação, né, para a qual nós fomos chamados, que Ele nos deu e nos dá esse dom, esse talento, essa capacidade. E esse chamado é esse, ó: entre as quais sois também vós chamados, para quê? Para serdes de Jesus Cristo. Ah, irmãos, eu quero alcançar esse título de ser de Jesus Cristo,
De alguém eu olhar e falar, não, o Ronald é de Jesus Cristo, ele é de Jesus. Ele não é do Satanás, não. Ele não é do time do medo, ele não é do time da dúvida, ele não é do time do pecado, ele é do time de Cristo. Ele é de Jesus. Olha como ele se porta. Irmão, sempre que eu falo de comportamento, eu me lembro daquela mulher, sabe, aquela mulher lá sunamita, que quando o profeta passava por ela olhava e via o comportamento, as atitudes do homem de Deus, sempre santas, sabe, sempre querendo servir a Deus, tanto que ela chama o marido, e ela fala assim, marido, esse homem que passa por nós, é um santo homem de Deus, vamos fazer para ele um quarto, vamos colocar ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que todas as vezes que ele passar por aqui, ele tenha aonde repousar, porque ele é de Deus, ele é de Deus, ele é um homem de Deus. Eu tenho observado, irmãos, o mundo nos observa, o mundo está de olho em nós, e qualquer coisa que a gente faz, nós não somos perfeitos, mas qualquer coisa que façamos de errado, por assim dizer, parece que a coisa cria uma proporção maior. Deixa eu te contar uma vergonha na minha vida. Você não pode rir, tá bom? Está proibido de rir, tá? Uma vez, eu estourei os pontos da minha carteira de motorista. Isso faz muitos anos atrás, cerca de uns 5, 6 anos atrás. Estourou, e aí quando estoura o ponto, tem que ir lá e fazer o quê, irmãos? A reciclagem. Eu lembro na primeira aula da reciclagem, a professora, assim, numa espécie de um quebra-gelo, começou a perguntar, fazer perguntas aleatórias. Aí perguntou para um assim, quantos anos você tem? Ah, tem tantos. Onde você mora? Ah, eu moro em tal lugar. Onde você nasceu? Nasci em tal lugar, né? Na hora que ela olhou para mim, irmão, logo para mim, ela perguntou assim, o que você faz da vida? Aí logo para mim, irmãos. Aí eu falei assim, eu sou... eu falei assim, não tem outra pergunta não. Eu sou pastor evangélico. Não pode ser pastor, que pastor não pode tomar multa, pastor não pode infligir leis de trânsito. Irmão, deixa eu te perguntar, ela estava certa ou estava errada? Estava certa. E eu estava lá, ó, realmente. Por que eu estava fazendo aquela reciclagem? Porque eu não me portei como um bom motorista. Eu não segui a cartilha, as normas, as regras de trânsito. Leis de trânsito foram violadas. E eu tive que passar por esse processo de reciclagem. Tem muito cristão hoje que precisa passar por uma reciclagem espiritual. Para que ele saia dali, irmão, eu digo para você, eu não gostei de fazer a reciclagem, não gostei quando eu tive que fazer, mas depois de ter feito eu gostei, porque eu aprendi a ser um motorista melhor. Eu dirijo, irmão, eu tenho minha carteira desde os meus 18 anos de idade, hoje eu tenho 40 e pouquinhos, né? 40 e pouquinho, eu tenho mais tempo de vida com carteira do que sem carteira, e eu aprendi nesse curso a ser um motorista melhor. Alguém aqui já fez esse curso, já? Alguém aqui? Você já fez? Já, irmão, lá atrás já fez. Você sai dali um motorista melhor. Você aprende. Você aprende algumas coisas das quais estava abusando, ou havia esquecido, ou faz de conta que esqueceu. A palavra de Deus tem na nossa vida essa primícia. Sabe, irmãos, eu quero ser de Cristo. Eu quero ser cristão, parecido com Cristo.
Porque eu creio que tem recompensa em ser parecido com Cristo. Talvez a maior, vê essa recompensa, vai lá em Gálatas, isso aqui é tremendo demais. Gálatas capítulo 3. Vamos ver uma vantagem de ser de Cristo. De ser mesmo, né? Não é ser cristão meia boca, não. É ser de Cristo mesmo. Gálatas 3, é o último verso, 29. Isso aqui é lindo, irmãos. Isso aqui eu acho que é um incentivo para que aquele que não estava por algum motivo se parecendo com Cristo, ele pare, reflita e fale, não, a partir de hoje eu vou ser de Cristo, mas você mesmo, e eu vou viver essa promessa também, a qual o Senhor vai me fazer. Olha que lindo, 3:29. E se sois de Cristo, se realmente você é de Cristo, você é de Jesus, então você se tornou um descendente de Abraão, você faz parte da descendência de Abraão, e como descendência de Abraão, você se tornou o quê, irmãos? Herdeiro conforme a promessa. Ah, que lindo, irmão. Quando você é de Cristo, você se torna um descendente de Abraão, pai da nossa fé. Você se torna um herdeiro. Quem é um herdeiro? É aquele que tem a herança para receber. Você sabe que a nossa herança, ela, além do céu, né, ela também, a nossa herança, reflete-se em todas as áreas da nossa vida. Eu quero a herança de Deus. Eu já preguei uma vez aqui na igreja sobre herdeiro de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Existem 2 testamentos que te favorecem. Qual que é o nome desses testamentos, irmãos? Antigo Testamento e Novo Testamento. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós encontramos promessas lindas da parte de Deus em relação a cada um de nós. E sabe qual delas eu posso viver? Qual delas? Todas. Porque nós nos tornamos, quando eu sou parecido com Cristo, eu me torno um herdeiro de Deus. Eu me torno um descendente de Abraão. E aquilo que Deus tratou com Abraão, aquilo também passa a ser tratado comigo. Aquela promessa, uma vez dada a Abraão, eu também me anexo a ela, e ela passa também a fazer parte da minha vida. E dentre tantas lindas promessas que Abraão recebeu, talvez a que eu vejo de maior importância para nós no dia de hoje, é a bênção familiar. Lá em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 3, aqui é lembrado desta promessa, lá no verso 25, as promessas que Deus fez a Abraão, e que se eu for parecido com Cristo, eu também estarei coberto, eu estarei debaixo deste mesmo tratado, desta mesma aliança. Lá no verso 25, vós sois os filhos dos profetas, e do concerto da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, olha o que Deus falou para Abraão: e se eu for parecido com Cristo, essa promessa também é minha. Na tua descendência, na tua casa, serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu quero, irmãos, eu quero
toda a minha família abençoada, eu quero toda a minha família salva, eu quero toda a minha família edificada, eu quero toda a minha família liberta, eu quero toda a minha família transformada, eu quero toda a minha família de joelhos na presença de Deus, uma família convertida, uma família que ama ao Senhor, que diz não ao pecado. Irmãos, eu quero uma família bendita, uma família unida, cheia de diálogo, cheio de amor, cheio de paz. Eu quero essa família. Essa é a família do tipo que eu quero. Essa é a família do jeito que eu desejo e pela qual eu vou lutar em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga graças a Deus, irmão. Por isso que eu tenho que ser como Cristo. Eu tenho que me portar perante a minha família dessa maneira, porque fazendo isso, isso vai fazer um bem muito grande para eles, e para mim também, né? Para terminar, para a gente orar, lá no finalzinho da Bíblia, na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, lá no verso 9, e aqui a gente termina e vamos fazer o clamor pela Sagrada Família, a oração especial, né, pela nossa casa. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não tornando mal por mal. E eu sei que às vezes a vontade que dá é essa, né? Alguém nos faz mal, e aí o diabo nos tenta para retribuir o mal com o mal. Se ela não quer conversar comigo, eu muito menos vou conversar com ela. Se ela não quer a minha amizade, eu pouco menos a amizade dela. Se ela está falando mal de mim, quer saber de uma coisa? Eu também vou falar mal dela. Isso é uma tendência que o diabo quer soprar na cabeça da pessoa para levá-la a pensar ou a agir assim. Mas o Pedro falou assim, olha, não tornando mal por mal, não tornando a injúria por injúria, antes, ao invés de fazer isso, pelo contrário, faz o seguinte, bendizendo, sabendo que para isto foste chamado. Então, para isso que eu fui chamado, irmãos, é para bendizer, é para abençoar, é para declarar bênçãos, para que por herança, por promessa, por ser filho de Cristo, alcanceis o quê? A bênção. Eu quero alcançar a bênção. Eu quero que a minha vida, que a minha casa seja bendita. Então, já que eu quero uma família bendita, eu fui chamado para bendizer, para declarar bênçãos. Eu não fui chamado para tratar injúria com injúria, para tratar o mal com o mal. Eu não fui ensinado a pagar com a mesma moeda. Não, fomos chamados para bendizer. E no processo de fazer isso, alcançaremos de Deus a bênção, porque fazemos parte da sua linda promessa.